Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula onde eu analiso e interpreto os desenhos enviados por vocês, nossos seguidores, alunos e inscritos que acompanham todo o trabalho do Grupo Ascendendo Saber. Hoje eu vou interpretar um desenho enviado por uma mãe de uma criança de 4 anos de idade que já foi diagnosticada com autismo. Então eu tenho certeza que essa aula vai ser de extrema importância e interesse para todo mundo que quer explorar e conhecer um pouco mais o espectro do autismo, tá bom? Então vamos lá. Para preservar a identidade e a privacidade da mãe dessa criança, eu vou chamar a criança de Maria, tá bom? Só para preservar a identidade dessa criança. Então aqui eu tenho o desenho de Maria. Reparem que esse desenho ele foi feito utilizando quase toda a folha, foi preenchido com muitas informações, então vai dar para a gente extrair bastante conteúdo desse desenho. A primeira coisa que eu quero que vocês observem é a estrutura geral do desenho. Quando eu olho para essa ilustração, reparem que está ao lado aqui ou abaixo, depende da rede social que você está assistindo, que esse desenho ele consegue comunicar com seu observador. Vocês conseguem olhar para esse desenho e perceber, por exemplo, que isso aqui é um rosto. Eu sei que não está um rosto muito bem definido, mas lembra, quem fez esse desenho foi uma criança de 4 anos de idade. Mas você consegue ver que aqui também é um rosto, aqui também, e enfim, você consegue ver que esse desenho tem várias figuras humanas. Essa estruturação aonde você olha para um desenho e consegue ver o conteúdo desse desenho, entender o que essa criança quis desenhar, entender a informação que ela quis comunicar com o desenho, a gente chama isso de garatuja. A garatuja é essa primeira tentativa de comunicação escrita, projetiva, não verbal, tá? Essa criança, por ela estar na idade de 4 anos, ela deveria representar o que a gente chama de garatujas pré-esquemáticas. São pré-esquemáticas porque o esquema da figura que foi desenhada, ele não está completo, mas eu já consigo deduzir o que eu estou observando, entende? Então, vamos ver isso na prática. Olha para você ver, aqui eu consigo perceber, olhando, qualquer pessoa consegue perceber olhando, que aqui tem uma pessoa, certo? Você vê ali que tem rosto, tem boca, tem um cabelo e tem membros inferiores, certo? Repara que está faltando membros nesse desenho, está faltando tronco, está faltando braços, está faltando pé, falta elementos para completar a estrutura. Por isso que nós chamamos de garatujas pré-esquemática, porque o esquema da figura inteira desenhada não foi projetado. É muito comum em crianças de 4 anos de idade. Na verdade, crianças de 4 anos de idade têm que projetar esse tipo de desenho. Desenhos pré-esquemáticos. Se vocês têm uma criança que tem uma estruturação muito mais avançada, já está desenhando com todos os detalhes uma figura humana e tem apenas 4 anos de idade, você está com uma criança que tem um desenvolvimento intelectual, a psicomotricidade muito desenvolvida. Tá? É um construto de um desenvolvimento prematuro dessa criança. Essa aqui não, essa aqui ela está de acordo com sua idade. Faz sentido para vocês? Essa criança tem o diagnóstico de autismo, mas apesar de ter o diagnóstico de autismo, o desenvolvimento intelectual dela está condizente com de qualquer outra criança. Tudo bem para vocês? Então aqui a gente já tem uma primeira informação para essa mãe que nos mandou esse desenho positiva. Essa criança está se desenvolvendo intelectualmente falando, o desenvolvimento psicomotor dessa criança, a capacidade dela absorver estímulo, processar estímulo mentalmente e desenhar esse estímulo visualmente está de acordo com a idade dela. Tá? Então aqui está tudo bem do ponto de vista intelectual. Ela está fazendo garatujas pré-esquemáticas, que é o que é previsto para essa idade. Tudo bem? Então, olha para vocês verem que interessante. Aqui eu já tenho uma informação riquíssima que, apesar das limitações da relação interpessoal, que é uma característica marcante do autismo, essa criança está conseguindo absorver sim bem as experiências psicossociais que ela está passando, tanto está absorvendo quanto ela está projetando. Tudo bem? Então, primeiro é isso. Intelectualmente falando, os traços condiz com a idade. Essa criança não apresenta nenhum tipo de atraso. Ela está de acordo com a grafologia previsto para a idade que ela se encontra. Tudo bem? Agora que a gente já viu as características geral, viu que ela está nas gratujas pré-esquemáticas e está tudo certo, a gente vai analisar
outros elementos do desenho, tá? Primeira coisa que a gente vai ver são todas as figuras. Todas as figuras desse desenho foi nomeada por essa criança, tá? Então todas as figuras aqui elas vão comunicar um pouquinho sobre a demanda psicoemocional de Maria. Apenas essas duas crianças aqui, ó, que eu vou colocar, eu vou marcar com um X, vou até colocar de vermelho aqui para vocês verem, que ela diz o seguinte, que são outras variações dela mesmo, tá? Então essas duas figuras aqui, eu vou deixar um X aqui em cima para não ficar muito rabiscado, representa variações dela mesmo. Ela já havia se desenhado e depois ela desenhou duas vezes ela novamente. Daqui a pouco a gente vai entender isso aqui, tá? Primeiro vamos entender cada figura partindo de cima para baixo, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então vamos lá. Olha essa figura aqui que interessante, pessoal. Vou dar um zoom aqui para vocês verem essa ilustração. Vou colocar de vermelho para vocês verem do que eu estou falando. Esse rosto, ele tem uma característica que está, de certa forma, destoando das demais. Vocês concordam? Olha aqui, todas as figuras, o desenho do rosto foi feito com a boca sem ser feita uma rasura. Repare para vocês verem que aqui eu tenho uma boca normal, aqui também, aqui também, aqui também. Aqui, apesar do traço ter passado em cima também. Esse aqui não, mas a gente vai falar daqui a pouco que é o autorretrato de Maria, esse que é o desenho dela mesma, tá? Mas todos os elementos foram desenhados com a boca de uma forma muito natural, como qualquer um de nós desenharia, correto? Se eu pedisse para vocês desenhar uma figura humana de forma bem minimalista, que é o que condiz com de uma criança de 4 anos de idade, provavelmente vocês fariam algo parecido com isso aqui, um círculo, duas bolas ao centro para representar os olhos e um semicírculo para desenhar a boca, não é? Então, para vocês verem que ela é capaz de fazer isso. Agora, por que que nesse desenho ela fez isso? Aqui a gente já tem uma primeira informação. Isso aqui é o que a gente chama de projeção. É o escape, é o ato falho, é o desenho comunicando sobre a dimensão inconsciente e psicoemocional dessa criança. Entende? Isso aqui é escapando um sentimento que ela tem pela figura representada. Quando eu questionei a mãe quem era essa figura, ela virou para mim e falou o seguinte, que era uma irmã que não convive com Maria, que é uma irmã mais velha de 15 anos de idade. E que Maria ela tem um apego muito grande a essa irmã, porém, pelo fato dessa irmã não morar junto, ela sente muito esse distanciamento. Então, olha que interessante aqui. A boca ela está rasurada na figura da irmã de 15 anos. Qual que é o simbolismo da boca? Um simbolismo que criança nessa faixa de idade está começando a internalizar, a inscrever no seu aparelho mental. A boca é a via de comunicação. A boca é a via de conexão com o outro, não é isso? E o que Maria deve estar sentindo dificuldade em relação à irmã? Dessa conexão, dessa comunicação, dessa dificuldade de representar os seus afetos em relação à irmã. Porque todos os outros elementos da sua família, ela tem condições de elaborar os seus sentimentos, de vivenciar, de interagir, de desenhar a respeito, de demonstrar comportalmente, verbalmente não, porque Maria ela tem uma limitação muito grande com a fala devido ao quadro de autismo, o que é bem característico do autismo, esse atraso no desenvolvimento da fala. Então ela sinaliza essa dificuldade na boca, essa dificuldade de comunicação, de conexão, essa dificuldade de expressar o seu sentimento em relação a essa irmã. Então aqui já mostra para nós algo muito rico, o quanto Maria está com dificuldade de manter esse vínculo, essa conexão, de externalizar, de vivenciar de alguma forma os afetos que ela tem pela irmã. Ela não consegue falar sobre isso porque a forma como ela fala sobre seus afetos é no comportamento. Só que a irmã não está morando com ela. Entende? Então como que ela vai falar sobre isso? Como que ela vai elaborar esses afetos, esses sentimentos, sendo que ela não tem o objeto de desejo um dos, que é a irmã de 15 anos. Entende? Então aqui ela está sinalizando a sua limitação, a sua dificuldade de elaborar, de falar, de reinscrever, reinserir em seu aparelho mental uma percepção saudável da relação dela e da irmã de 15 anos de idade. Tudo bem? Então aqui a gente já tem uma primeira informação muito grande. O elemento
dos desenhos que representa sempre os conflitos de Maria está sempre na boca. E a gente vai ver isso em outras características. Então tá aí esse distanciamento da irmã de 15 anos. Vamos seguir para o próximo desenho que a gente vai abordando vários pontos, né? Agora aqui, pessoal, ó, eu vou colocar um círculo. Essa figura que eu fiz o círculo de laranjado, pessoal, é a figura do primo de Maria. Se vocês repararem, esse primo de Maria ele também foi desenhado com características muito bem definidas, né? Você tem os olhos grandes, você tem uma boca sorrindo, está muito bem definido. Por que isso acontece? Porque, ao contrário da irmã de 15 anos, o primo de Maria é uma figura de desejo, de afeto e de demanda amorosa que ela tem, mas que está disponível ao acesso dessa criança. Ao contrário da irmã de 15 anos que vem, nutre parcialmente esse desejo, mas depois sai de cena e assim vai sucessivamente, entende? Então, o primo ela tem acesso. Só que olha que interessante. Se eu pego aqui uma linha reta aqui, olha aqui, vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui está o desenho. Olha para você ver que existe um distanciamento espacial na folha entre João e Maria, certo? Por quê? Porque Maria está mostrando que, apesar de ter essa figura de apego, de alguma forma essa figura de apego também está sendo distanciada dela. Por isso ela colocou essa figura tão longe. Além de colocar longe, colocou ao lado da irmã, que também é uma figura ausente. Aí eu fui questionar essa mãe também, né? O que essa figura representa e tudo mais. Ela me disse o seguinte, que o primo de Maria, que aqui eu vou tratar como João, só para ficar fácil de ilustrar para vocês, ele tem um comportamento que a mãe não julga ser adequado para estar na presença da filha. Talvez a filha vai absorver uma conduta que ela não quer, que ela não acha adequada para o desenvolvimento da própria filha. É direito dela educar a filha da forma como ela achar melhor. Então ela fez um processo de cisão, ela separou o primo da sua filha, entende? Ela separou João de Maria. Só que Maria sentiu muito esse distanciamento. Ela queixava de que a criança ela sofreu muito, chorava muito, dava muitas crises em decorrência dessa separação. Então ela teve que voltar a colocar esse primo na dinâmica do dia a dia de Maria. Esse primo voltando, ele faz parte da cena. Então olha para você ver que Maria colocou ele na cena, mas com certo distanciamento, certo? Você consegue ver até o ângulo do olhar que ela colocou, como se essa figura que eu circulei de laranjado estivesse olhando diretamente para Maria. Entende isso? Você vê que ela cativa esse olhar de desejo, esse afeto, essa vinculação com esse primo. Tudo bem? Repare que a boca do primo tá tranquila, ela não rasurou a boca do primo como ela rasurou a boca da irmã. Olha aqui para você ver. A gente tem a boca do primo aqui normal, ao contrário da boca da irmã, certo? Por quê? Porque o primo ela consegue externalizar, ela consegue comunicar, ela consegue elaborar o sentimento que ela tem para com o primo. Tudo bem? Dando sequência, pessoal, dando sequência, agora a gente vai ver, deixa eu mudar a cor aqui, vamos ver mais um personagem da dinâmica familiar de Maria. Essa personagem pequena, olha que interessante, pessoal, isso aqui é riquíssimo para essa mãe entender o quanto esse desenho está comunicando o desenvolvimento saudável dessa criança. Essa figura menor é a criança mais jovem da dinâmica familiar, é a filha recém-nascida, que tem poucos meses de vida, da mãe, ou seja, é a irmã mais jovem de Maria. E olha para você ver que a Maria, ela conseguiu no desenho retratar as proporções, mostrando que ela consegue perceber intelectualmente que se ela quer projetar toda uma família na folha, é natural que a irmã menor, a irmã de colo, esteja também num tamanho menor. Isso, pessoal, para nós adultos é algo muito óbvio, mas para uma criança pegar uma folha de papel, uma criança de 4 anos de idade, pegar uma folha de papel e dimensionar a figura que ela quer projetar para ficar condizente com o seu retrato mental, isso exige um desenvolvimento intelectual. Entende? Uma criança com atraso intelectual, os desenhos são desproporcionais. Às vezes elas são muito grandes, às vezes são muito pequenas. Existe uma desproporção em relação à folha. Aqui não, aqui a gente tem certeza que a criança mais jovem, a irmã mais jovem de Maria, é a menorzinha que ela colocou aqui também. Vocês podem falar assim, Dejo, mas o tamanho está pequeno, mas ainda está muito mal definido.
De novo, gente, 4 anos de idade, garatujas pré-esquemáticas. Tá tudo dentro do esperado, tá? Ela até tá conseguindo representar características que outras crianças nessa idade não conseguiriam. Outras crianças facilmente desenhariam o irmão mais novo, o irmão de colo, num tamanho muito grande, tá? O que a gente tem de interessante, tá? Pessoal, eu vou dar uma apagada nos rabiscos aqui para ficar fácil de vocês entenderem aqui. O que eu tenho de interessante a interpretar sobre a irmã mais jovem de Maria? Quando eu questionei a mãe, ela virou para mim e disse o seguinte, que inicialmente houve um ciúme muito grande. Ela competia pela atenção da criança mais jovem, ela competia pela atenção da irmã. Isso é muito natural, eu até gravei um vídeo sobre isso e depois vocês podem estar dando uma olhada no perfil, enfim, no canal do YouTube também, que é que eu falo sobre o complexo do ninho vazio e eu falo também sobre o complexo do príncipe destronado. Esses elementos, eles têm tudo a ver com a relação da criança com a mãe e da mãe com a criança, tá? Depois assistam o vídeo, mas no vídeo do príncipe destronado que eu falo o seguinte, que é natural, sempre que uma criança mais jovem chega, a mais velha, ela sinta que está perdendo o lugar, entende? Então, os pais, eles têm que tomar um cuidado muito grande para não depositar toda a sua energia na criança mais nova e deixar, de certa forma, emocionalmente falando, a criança mais velha de lado, que ela vai sentir, vai às vezes até representar um atraso. A mãe, ela trouxe para a gente o seguinte, que no primeiro momento houve um sentimento hostil, ela era até agressiva com a irmã mais jovem. Só que agora, depois de muita explicação, acolhida e demanda afetiva da mãe ter direcionado afeto para ela também, ela soube ressignificar isso e hoje ela consegue ter uma boa relação com a irmã mais jovem. Mas olha que interessante, apesar de ter uma boa relação com a irmã mais jovem, o que ela fez? Ela veio aqui no desenho e se colocou, lembra que essa aqui é o nosso autorretrato da paciente, essa aqui é a Maria. Ela se colocou entre a irmã mais jovem e o pai e a mãe. Então ela desenhou claramente ela limitando o desejo da mãe e do pai pela criança mais jovem. Entende isso? Ela limitou o acesso dos pais a essa criança. Ou seja, que mostra que apesar dela entender toda essa dinâmica e está assimilando isso, ainda existe esse ciúme em relação à irmã mais jovem. Ela ainda compete pela atenção dos pais com a irmã mais jovem. Tem algum problema com isso? Não, pessoal, isso é natural, isso vai acontecer. O que precisa é que os pais administrem isso corretamente. Os pais reforcem a criança mais velha, explicando para ela que é outro tipo de atenção, porque a criança mais jovem, ela tem uma demanda, ela necessita de uma assistência maior, porque ela precisa de cola, ela precisa ser alimentada, trocar, e tem que ser explicado tudo isso, tá? Apesar de Maria também necessitar de suporte, porque Maria é uma criança de suporte nível 2. Ela precisa que a mãe, o pai, os responsáveis a ajude com algumas atividades. Ela não é totalmente independente, ela não se desenvolveu uma independência de uma forma geral, por isso que é considerado autismo de nível de suporte 2, tá bom? Mas aqui a gente consegue ver, mas apesar de tudo isso, o afeto que ela tem para com a irmã hoje é um afeto positivo. E ela desenhou esse afeto positivo. Essa irmã está sorrindo, está muito claro a dinâmica afetiva que ela tem. Ela conseguiu ressignificar a hostilidade que ela tem com a irmã. O ciúme vai manter, que é natural que exista esse ciúme entre irmãos, tá bom? Agora vamos falar, a gente chegou finalmente na própria Maria, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela aqui. Aqui a gente tem um retrato de Maria. Se vocês observarem, além da irmã de 15 anos de idade, que a gente já falou no desenho, Maria também rasurou a região da boca. Por quê? Porque a mãe me explicou que o principal déficit, a principal sintoma da condição do autismo que a criança teve é o atraso na linguagem. Então, Maria ela deixou claro no desenho aonde está o elemento de angústia, o elemento de ansiedade, o elemento de tensão dela, que está na limitação da comunicação verbal, na dificuldade que ela tem de se comunicar verbalmente. Aí ela veio aqui de novo, assim como ela fez com a irmã, que é uma pessoa que está distante dela, ela veio aqui e rasurou a boca. Ela fez toda essa
essa má formação na região da boca dela. Tá mostrando essa dificuldade de se comunicar, essa dificuldade de verbalizar aonde o sintoma dela se aloja, tá bom? Essa percepção, gente, também é algo extremamente importante, né? Repare para você ver, a criança ela está, através do desenho, mostrando que ela tem consciência de suas limitações. Isso é fenomenal. Isso é um sinal de maturidade e inteligência, de desenvolvimento intelectual muito bom. Beleza? Tá? Aqui a gente vê claramente que Mariela está olhando de uma forma bem aficionada para os pais, certo? Tanto para a mãe quanto o pai, mostrando esses objetos de desejo central na vida dessa criança. A mãe me relatou que Mariela tem um apego muito grande a tanto ela quanto o pai. Um pouco menos com o pai, porque pai trabalha à noite, enfim, tem aquela rotina toda, mas também tem um apego muito grande com a mãe. Tranquilo? Então aqui você vê esse olhar direcionado, mostrando o alvo de desejo, né? Os olhos, gente, no universo da interpretação de desenhos, ele vem ao encontro de dois significados na maioria das vezes, né? Na maioria dos desenhos dessa faixa etária, que é a forma como o sujeito percebe o mundo ou aonde está ficcionado o desejo do sujeito. Né? Então, para onde ele posiciona os olhos ou a forma como ele percebe o mundo. Aqui a gente vê que em todos os desenhos, o único desenho em que ela fez os olhos de uma forma estruturada, detalhes nos olhos, ela colocou até mais características nos olhos do que era previsto para um desenho pré-esquemático, foi o pai e a mãe. Reparem para vocês verem. O único desenho aqui que ela fez é a pupila, colocou o pontinho preto para sinalizar. Todo o olhar desse desenho foi na figura do pai e foi na figura da mãe. Você não viu isso em mais nenhum outro desenho. Se vocês não estão conseguindo visualizar o que eu estou falando, ela não fez isso aqui, ó. Eu vou fazer, ó, tá vendo? Ela não colocou esse pontinho aqui, ó. No pai e na mãe ela fez. Né? Então, de novo, tá vendo? O olhar é aonde se fixa o desejo do sujeito. Então, os elementos em que ela canaliza a atenção, o desejo, o foco dela é para as figuras paternais, tanto o pai quanto a mãe. Tudo bem? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre o pai? O pai, uma característica que chamou a atenção da mãe, na verdade, acho que foi essa característica que fez com que a mãe decidisse entrar em contato comigo e procurado entender um pouco mais, foi o fato da única figura estar triste no desenho ter sido a figura do pai. E ela ter se preocupado porque que a filha percebe esse pai triste. A gente tem que entender o seguinte, que o desenho ele é feito pelo sujeito, então ele comunica os afetos do sujeito. Então, não necessariamente esse pai está triste, mas essa criança se percebe esse pai triste. Entende? É a forma como a criança, o sujeito que desenhou, percebe esse indivíduo triste. Isso pode ser por vários fatores, pessoal. O primeiro pode ser por conflitos familiares. É natural que a criança que presencia algum conflito familiar, seja ele em qual escala for, uma coisa sutil, uma coisa mais alarmante, que ela manifeste essa percepção e esse temor por essa figura nos desenhos. Então é natural que se ela percebeu esse pai triste, ranzinza, incomodado, irritado, que ela projete esse desenho dessa forma. Ou que esse desenho, esse sorriso de tristeza, represente o sentimento dela em relação à figura projetada. Que ela sente uma tristeza em relação ao pai. É o que mais me pareceu, porque essa boca ela tomou um destaque muito grande nessa ilustração do pai. E ao questionar, né, perguntei para a mãe se existia algum motivo para essa criança estar triste em relação ao pai, se esse pai estava ausente, se esse pai estava distante, se esse pai era um pai que castigava e tudo mais. O que ela me disse é o seguinte, é que devido à logística da família, esse pai ele precisa trabalhar fora e trabalhar em horários que fazem com que essa criança tenha pouquíssimo acesso a esse pai. Entende? Então, esse pai trabalha à noite, então às vezes está dormindo de dia quando a criança está acordada. Enfim, a criança ela tem um pouco acesso a esse pai e então, com certeza, a reserva afetiva que essa criança deposita nesse pai não é recíproco. Ele não vai conseguir
retribuir, pelo menos na percepção dessa criança, da forma como ela queria. E entendam aqui, pessoal, não é que esse pai está errando com essa criança, esse pai está falhando, não, é a lógica da vida, né? O ser humano ele não foi feito para ser plenamente satisfeito em tudo. Então não é o fim do mundo a criança sentir tristeza, a gente tem que entender isso. Quando uma criança está fazendo algo errado e a mãe e o pai vão lá e corrige, a criança fica triste, mas aquela tristeza é para uma elaboração, para um aprendizado de uma conduta correta. Então a gente tem que parar de demonizar a tristeza infantil. A tristeza é um processo natural, é um sentimento natural como a alegria. E é natural que ela, ao não ter suas reservas afetivas atendidas da forma como ela esperava, ela sinta uma certa tristeza. Mas aí o que precisa ser feito? Esse pai ele precisa fazer uma autoanálise e entender se ele está deixando de cumprir com o seu papel paternal. Não só de prover essa família, prover essa criança com o trabalho e todo o esforço do suor dele, mas também com o afeto que essa filha demanda dele, tá? A mãe também falou que esse pai ele tem uma conduta um pouco mais narcísica, se é assim que eu posso dizer, controla um pouco mais o cenário, o contexto. E aí vem aquela ideia da castração, de um outro vídeo que eu já falei aqui, né? É natural que a criança também ela rivalize com o pai, com a figura paterna. Por quê? Porque o pai limita o desejo. O pai limita o gozo a todo momento. Então, se o pai limita isso, eu fico frustrado com esse pai, porque eu não quero ter meu desejo frustrado. Entende? Então, são vários elementos que podem vir a justificar essa expressão de tristeza. Mas uma coisa a gente sabe, que essa criança, no cenário da família inteira, o pai tem uma reserva de frustração afetiva, tem uma reserva de uma elaboração de tristeza em relação a essa criança para com seu pai. Tudo bem? E por fim, o último elemento, mas obviamente não é o menos importante, pelo contrário, pelo que a mãe fala, existe um apego afetivo demasiado, que é da figura da mãe que está junto ao lado do pai, né? Ela de novo desenhou a mãe sorrindo e ao contrário do pai, né, que estava triste, que a mãe está sorrindo, a mãe também colocou os olhos muito bem definidos, né? O objeto de foco, né, o meu objeto de desejo, aquilo que eu visualizo, aquilo que eu presto mais atenção, ela colocou na figura da mãe. A figura da mãe é que tem a característica do olho mais marcado no desenho, mostrando que o que a mãe falou é real. Essa criança realmente tem um apego muito grande em relação a essa mãe. Aí aqui eu quero colocar uma ressalva, né? Quando a gente fala de um apego demasiado, é natural que a mãe ela tenha essa reserva. Mas até que ponto a reserva afetiva alojada na mãe não consome do afeto que deveria ser deslocado ao pai? Tá? Então, de novo, é importante a gente entender aquela ideia do transtorno que eu trouxe para vocês da síndrome do príncipe destronado e da síndrome do ninho vazio, porque os pais e mães também têm dificuldade de manejar o afeto para com seus filhos. Então, mãe, só cuidado para que o teu amor tão grande e esse carinho tão imenso que você tem pela sua filha não ofusque a figura paterna. Isso não pode ser uma competição, vocês precisam unir esforços para que suprir todas as necessidades de toda essa família. Certinho? E aí a gente vem, pessoal, com os últimos elementos que eu pulei no início, né? Mas eu não vou deixar de falar para vocês, que são os autorretratos alternativos aqui, né? Se você pegar aqui, pessoal, vocês vão ver que o desenho ele foi feito numa certa hierarquia afetiva. A criança ela desenhou aquilo que está próximo dela, tá fácil dela alcançar, que é a irmã mais nova, o pai e a mãe. São pessoas que estão próximas dela, certo? Ela tem contato diário. O pai, a irmã, às vezes tem dinâmicas que a criança não queria ter, dinâmicas afetivas, que ela gostaria que fosse de outra forma, mas que estão ali. E na parte de cima, ela colocou na esfera da fantasia aquilo que ou ela tem de forma limitada ou ela tem de forma muito escassa. Quase não tem, que é a figura da irmã mais velha. O primo, que ela gosta muito e de certa forma a irmã está limitando, a mãe está limitando o acesso desse primo, e a irmã, que participa pouco dessa dinâmica da família. Então, a esfera de cima está na esfera do desejo, da fantasia. Tá vendo a hierarquia afetiva? Aqui eu tenho, aquilo ali é o que eu almejo.
eu almejo, mas de certa forma ainda está distante. E o que que ela colocou do lado do autorretrato da irmã e do primo? Duas figuras que representam ela mesma. Ou seja, mostra o quanto ela quer ter mais espaço nessa dinâmica familiar. O quanto ela quer ocupar cada vez mais espaço afetivo na dinâmica familiar. Entende? Então aqui você vê uma criança que é expansiva, carente, que tem uma demanda de atenção muito grande, tá? E é algo que é natural, né? Porque, querendo ou não, pessoal, crianças que têm esse tipo de diagnóstico, com o nível de suporte que ela precisa, que é o nível de suporte 2, são crianças que o tempo todo, pais ou adultos ou outras pessoas que fazem parte daquela cena, tá dando atenção. E aquilo ali é bom para ajudar na dificuldade da criança, mas também dá para a criança a percepção de centralidade, de egocentrismo, de ocupar mais espaço naquela dinâmica familiar, algo que essa criança mostra como da esfera do desejo, algo que ela gosta de ter. Tudo bem? Aí é importante a gente perceber o seguinte, da gente não, através do diagnóstico, que esse diagnóstico não vire um rótulo para me impedir de fazer algumas mudanças que precisam acontecer na vida da criança. Eu entendo que a criança precisa de um suporte, mas esse suporte ele tem que ser necessário até a criança conseguir a autonomia dela. Porque se a criança ela é capaz de fazer e os pais continuam dando suporte, por exemplo, ir no banheiro, né, tomar um banho, se alimentar, algo nesse sentido, se a criança ela já tem estrutura, já consegue fazer isso, mas os pais mantêm esse nível de suporte, essa criança só aceita esse suporte porque ela quer estar no centro, ela está competindo por essa atenção e qualquer cuidado que esses pais dão é uma demanda de afeto e atenção. Só que você está limitando o desenvolvimento desses indivíduos. Às vezes você precisa deixar essa criança frustrada, triste, às vezes até com raiva, mas para que ela se desenvolva, para que ela aprenda a ter esse maior protagonismo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no nosso próximo vídeo.